Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira, dia 3 de julho, a Igreja celebra a festa do apóstolo São Tomé. Trago, no início desse programa, algumas informações sobre esse apóstolo. São Tomé, apóstolo, viveu no século I. Tomé era chamado Dídimo, que quer dizer gêmeo. As poucas informações desse apóstolo que encontramos no Novo Testamento são interessantes. Ele foi um apóstolo que teve muita dificuldade para crer, quis verificar pessoalmente, mas a sua incredulidade, como nos relata São Gregório Magno, nos ajudou mais do que a credulidade dos outros apóstolos. Quando no último período de sua vida pública, Jesus quis ir para Jerusalém, mesmo sabendo que o esperava, os apóstolos não compreendiam aquela decisão do Mestre. Tomé, então, tomou a iniciativa e lhe disse: "Vamos também nós para morrer com ele." Nós encontramos isso no Evangelho de São João, no capítulo 11, versículo 16. Ele diz aquilo sem muito entusiasmo, mas com convicção. Enfim, que significado poderia ter a vida dele sem o Mestre ou longe do Senhor? Era aquela decisão mais sábia para um discípulo. Não tinha dito Jesus: "Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga"? Pois bem, Tomé parece ter entendido, mesmo que de maneira ainda não plena, tal palavra. Deixe então essa pequena reflexão sobre o apóstolo São Tomé e hoje, ao celebrar a sua festa, peçamos ao Senhor que nos ajude, que nos impulsione para que vivamos bem a nossa vida de fé e que até mesmo os nossos limites sejam proveitosos, cooperem nas mãos de Deus, que tudo transforma para a edificação do seu reino, para também a edificação dos nossos irmãos na vida de igreja, na vida eclesial. Vamos juntos meditar o Evangelho de hoje, está em João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não seja incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados que creram sem terem visto." Queridos irmãos e irmãs, com certeza, muitos quando tomam esse texto vão focar na incredulidade de Tomé. É preciso considerar a circunstância. É um discípulo que esperava muito e que, diante da tragédia, da dor, que diante do escândalo da cruz, que diante da situação do seu mestre que foi crucificado, está passando por uma crise. Isso é normal. Imagine o zelo de Jesus que vai encontrar tal apóstolo e que permite que ele faça aquilo que ele diz ser necessário para que creia. "Põe teu dedo aqui, Tomé. Olha a marca dos pregos, estende a mão, coloca no meu lado. Não seja incrédulo, mas fiel." É interessante porque muitos, como eu disse no início, vão dar atenção somente a isso, mas tem algo muito belo. A profissão de fé de Tomé é muito profunda
Posso dizer, é uma das profissões de fé mais clara dos escritos sagrados, dos santos evangelhos. Meu Senhor, diz Tomé, e meu Deus. Olha isso aqui. Pedro, nós escutamos há alguns dias, disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Já é elevado a confissão de fé de Pedro, mas Tomé vai além. Meu Senhor e meu Deus. Saibamos, como Tomé, contemplar o Senhor chagado, ferido, crucificado, ressuscitado, vivo, presente na igreja. E saibamos repetir com Ele, fazendo a nossa profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. O Senhor é o nosso Senhor e é o nosso Deus. E Ele mesmo vai dizer: bem-aventurado aqueles que creram sem terem visto. Somos nós. Vivamos essa bem-aventurança do Senhor. Que a graça de Deus nos permita assim prosseguir. Termino deixando a você a bênção da saúde, muito comum em nossas igrejas nesse dia de quarta-feira. Invocamos então sobre nós a bênção da saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, médico dos médicos e divino Redentor, peço hoje a cura de todas as enfermidades do corpo e da alma. Livrai dos males que atormentam e fazem sofrer aqueles que conosco rezam e os que estão a eles unidos pelo vínculo do sangue e do afeto. Opera em nós uma profunda cura física e espiritual na ação do Espírito Santo. Guie os médicos, providencie os remédios, os meios necessários. Aumenta a nossa fé em Ti, para que possamos ser curados. Amém. Deus Pai lhes dê sua bênção. Amém. Deus Filho conceda saúde aos enfermos. Amém. Deus Espírito Santo ilumine a todos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, irmão querido. É sempre bom te encontrar. Se você deseja que essa mensagem alcance outros corações, compartilhe esse link. Não deixe de deixar o seu like, o seu gostei, o seu joia e o seu comentário. Até mesmo provoco você que tem alguma questão, alguma dúvida, deixe aí o seu comentário também. E aí nós vamos interagindo, dialogando e crescendo na fé.